Bom dia. Por recomendação do ex-presidente Lula, feita em outubro, há movimentos pelo país contra a reforma da Previdência. O governo está otimista, terminou o dia ontem anunciando que já há indícios de que há número para aprovação da reforma da Previdência, são necessários 308 votos na Câmara. Em 2 votações, depois vai para o Senado, com a mesma proporção, porque vai mexer na Constituição. Aí é bom lembrar que a grande vitória de Lula, a primeira vitória de Lula, tem mais ou menos 14 anos. Foi em dezembro de 2003, no primeiro ano de governo dele, que ele fez uma reforma da Previdência, no setor público. Mexeu com a idade mínima para se aposentar, com os anos necessários para a contribuição de homens e mulheres, exigências para os servidores públicos, mexeu no serviço público. Fernando Henrique tentou, o PT não deixou, mas o PT fez depois. E em 2007, Antônio Palocci mostrou a Lula, ele era o ministro da Previdência, a necessidade de fazer mais uma reforma. Só que as centrais sindicais ameaçaram e Lula voltou atrás. Agora a situação está muito pior do que naquela época. Então é mais ou menos isso, O PT faz, mas não deixa os outros fazerem, Essa é a questão. Estão brigando os companheiros de guardanapo. Vejam só. Estou falando a dança dos guardanapos em Paris, naquele hotel. Eu comentei aqui ontem a história do anel do Cavendish, anel pago por ele de 220 mil euros, que dá mais de 800 mil reais por um anel, que o governador Sérgio Cabral deu para a mulher dele no aniversário dela, da Adriana Anselmo. Cavendish, anteontem, deu um depoimento dizendo que ele pagou, porque Cabral pediu para ele pagar. E o pagamento disso seria a imposição que Cabral teria feito ao Odebrecht para admitir a Delta Engenharia do Cavendish na reforma do Maracanã. A Odebrecht confirma isso. Pois ontem, depondo na Justiça Federal, perante o juiz Bretas, o ex-governador Sérgio Cabral disse que foi invenção, que realmente ele deu um anel, mas foi devolvido, que foi presente de puxa-saco, que todos os empreiteiros chamavam ele de chefe, e que ele não pediu nada de propina, que ele fez um bom governo, e quem botou a Delta Engenharia no consórcio do Maracanã foi o Pezão, já está empurrando para o Pezão agora. Então, e o Pezão era secretário de obras de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral falou mal do Cavendish, estão brigados. Em geral, um princípio da Polícia Federal se houver briga entre 2 suspeitos, deixar que briguem, porque um vai botando para fora os podres do outro. O juiz Bretas ouviu tudo atentamente. Até lá pelas tantas avisou Sérgio Cabral que ele não estava lá para fazer comício. Bom, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que jurisdiciona a 13ª Vara Criminal Federal do juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, negou mais um pedido de Lula para afastar do processo o juiz Sérgio Moro. Já é a 3ª ou 4ª vez que nega. E Lula, a defesa de Lula fica pedindo. A propósito, num dos processos, do triplex de Guarujá, Lula está condenado a 6 anos, aliás, a 9 anos e 6 meses de prisão, é o triplex lá da OAS. E o processo, o último processo que ele pediu que Sérgio Moro fosse afastado é o processo da Odebrecht dando terreno para o Instituto Lula. Mas, voltando ao processo do triplex, em que ele já está condenado pelo juiz Sérgio Moro, o relator, o desembargador relator, já concluiu o seu voto e agora está nas mãos do revisor. O revisor
conclui o voto e aí só falta mais um voto. São 3 votos na turma. Se for confirmado, como o tribunal tem confirmado as decisões de Sérgio Moro, Lula, aí condenado por um colegiado, né, aí fica inelegível. Lula disse ontem no Espírito Santo que seria muito melhor que o derrotassem e não que o vencessem no tapetão na justiça, né, que estão com medo dele. E que ele põe ladrão na cadeia, assim, que ele botou ladrão na cadeia quando era presidente da República, porque lugar de ladrão é na cadeia. Enfim, foi lá uma manifestação em que houve até... O MST fez ajudou Lula a se movimentar lá no Espírito Santo. Quando uma estudante pediu que o MST parasse de fazer barulho para ouvir Lula, ela foi vaiada pelo MST. Mas, enfim, são essas notícias políticas. Eu acho que talvez o mais lamentável de tudo é que já são 124 os PMs mortos este ano no Rio de Janeiro. Ontem foi um sargento de 40 anos, Marcelo Lima de Souza, numa tentativa de assalto numa estação ferroviária em Nova Iguaçu. De Brasília, Alexandre Garcia.